Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aguardar uns instantes aí até o nosso Instagram comunicar aos seguidores da Sustev que a gente está online aí para fazer mais uma live e falar um pouquinho mais sobre o tema sustentabilidade, né? Assim como a gente vem fazendo algumas vezes, né, nas lives, trazendo mais assuntos relacionados à sustentabilidade, né? Um tema que não sai dos noticiários, cada vez mais pessoas e empresas estão se engajando nesse propósito, né? Isso é uma questão muito interessante, importante e que vem ganhando uma relevância cada vez maior. Boa noite aí quem está chegando, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que tiverem, fiquem bem à vontade para mandar aí os questionamentos, as dúvidas. E aí, como a gente divulgou, mencionou, hoje vamos falar um pouquinho do ciclo da sustentabilidade, a trilha da sustentabilidade. O que é isso, né? Vamos dizer, uma forma de passo a passo de como eu posso implantar ou implementar a sustentabilidade na minha empresa. Já que a própria COP26 falou muito, né, sobre a sustentabilidade, sobre pegada na redução de carbono e tudo mais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem estudos acadêmicos que falam sobre um certo passo a passo. E nós também então construímos um material aí para auxiliar pessoas, empresários, empresas a ir adotando, né, implementando, colocando isso na prática nas suas empresas, né? Então a gente procurou contemplar o ambiente interno e externo e fazer uma certa, não divisão, mas um direcionamento do que seriam ações mais voltadas ao público interno, ou que tem reflexo, precisa de iniciativas internamente na empresa e mais relacionado aos pontos externos também. Então, ele seria composto por 8 etapas ou 8 caminhos, 8, como você fala em ciclo, né? Etapas. Então, que seriam visão ou pensamento sistêmico, né? Visão sistêmica, o pensamento sistêmico é o primeiro, e depois viria a materialidade, a estratégia e geração de valor é o terceiro, gestão e processos, o quarto. Obviamente que a gente vai comentar cada um deles na sequência, tá? Então aqui só passando para dizer quais são essas 8 etapas, né? A quinta então viria engajamento dos stakeholders, na sequência comunicação da marca ou reputação da marca, inovação e liderança e por fim os compromissos da empresa, compromissos mais a longo prazo se falaria, né? Então, para auxiliar ainda mais, vamos comentar, abordar cada um deles. E como mencionado, o primeiro então é a visão sistêmica, o pensamento sistêmico, que ele é principalmente relacionado para a alta gestão, líderes, né, os cargos mais de liderança, porque toda ação humana, né, seja ela profissional ou também pessoal, né, ela, principalmente a profissional, ela traz reflexos econômicos, sociais e ambientais. Você percebe que já nos reflexos a gente já tem relação com a sustentabilidade, né, que são os 3 aspectos. E aí, conforme essa minha decisão, eu vou ter interferência, ou vai ter reflexos na empresa, parte econômica ou de governança, né? Na sociedade e no meio ambiente. Então, onde a empresa ela está inserida, onde as atividades dela acontecem. E aí é importante que seja alinhadas as estratégias da empresa com a sustentabilidade, né? Por causa desses reflexos que a minha ação, a minha atitude vai provocar, né? E aí, como que eu posso fazer isso? Nada melhor, nada mais coerente dentro da sustentabilidade
eu fazer isso relacionando com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente também já falou em algumas lives passadas, né? Então, a sustentabilidade e os ODS vão caminhando lado a lado, né? Um ODS pode atender uma, duas, três, várias iniciativas, e pode ser que tenha algum ODS que eu não consiga contemplar em determinado momento. Não é obrigatório atender todos eles também, né? E aí as pessoas podem me questionar, tá, mas e como existe um padrão, existe uma regra para se fazer isso, tipo fazer um bolo que tem uma receita? Não tem, né? Então, o fato é que a sugestão é que seja feito o engajamento da alta gestão, dos líderes, dos cargos chaves, em forma de workshops, cafés, algo nesse sentido, para que haja a interação, a discussão, para justamente englobar essa questão, contemplar a visão sistêmica, né? Que é, eu tenho que ver minha empresa como um todo, e nada melhor do que essas pessoas, né, que estão na alta gestão, nos cargos de liderança, que tomam as decisões para fazer isso. E aí a gente já começa a partir um pouquinho para o que é a segunda etapa, né? Porque eu preciso ter a visão sistêmica, eu preciso definir algumas coisas e como que eu faço isso. Então vem a questão da materialidade, que também eu vou linkando com os ODS, né? Então a materialidade ela também reflete os impactos econômicos, sociais e ambientais, porém mais significativos, que têm maior relevância, mais importância para a empresa, e que outro fator bem importante a se considerar, interfere no processo de tomada de decisão dos stakeholders, todos eles, né? Então não é somente o stakeholder interno, o acionista, o proprietário, o conselho. Todos os stakeholders que precisam tomar uma decisão, a materialidade, então, ela interfere nessa questão. E agora eu vou olhar na minha colinha aqui para não falar nada de diferente, mas o GRI, que é o direcionador, então, é o órgão internacional, o direcionador de toda essa questão da sustentabilidade, ele trata a materialidade da seguinte forma: a materialidade é determinada pela relevância e pela importância de uma questão. Uma questão material irá influenciar as decisões, as ações e o desempenho de uma organização e de seus stakeholders. Então, tudo que a gente está falando, ou que eu comentei anteriormente, é, é alinhado com o que a diretriz do GRI também coloca, né? Não é simplesmente porque a gente acha que tem que ser assim. Então, são fatores com um embasamento de um órgão que direciona para a materialidade, né? Então, a partir disso, é importante considerar nessa etapa, ou em todas as etapas, uma espécie de trilha, né? O que eu posso fazer para elaborar a matriz de materialidade, né? A materialidade ela é feita na matriz, a gente já comentou aqui, né? Na live passada, se não estou equivocado, na retrasada. E então, como que eu posso fazer isso? Fazendo pesquisa com os stakeholders, né? Analisar a cadeia de valor, analisar o contexto da sustentabilidade e a gestão da empresa, porque não adianta eu estar direcionando ações de sustentabilidade aqui e a gestão da empresa está olhando para o outro lado. Então tem que estar uma espécie de espelho, né? Precisa estar alinhado as duas questões, estar vendo o mesmo direcionamento, o mesmo futuro, a mesma linha de horizonte, para que realmente isso seja produtivo e válido para a empresa, né? Então, essa a importância, né? E além disso, obviamente, né, é importante que tudo que impacta a organização em todos os aspectos na área em que ela atua. Eu preciso fazer essa análise, eu preciso prestar atenção nisso para que eu realmente consiga colocar tudo isso na minha matriz de materialidade. Por que que a gente fala que isso é muito importante? Já linkando com a próxima etapa, a matriz de materialidade bem definida,
em colocar todos os pontos relevantes e importantes para a organização, ela me permite que na etapa da agenda estratégica, que é a terceira etapa do nosso ciclo aí, da nossa caminhada para a sustentabilidade, a agenda estratégica ela visa com que eu consiga estabelecer, direcionar os esforços e os recursos necessários para temas, para questões muito específicas, para aquilo que realmente é importante para a empresa. Porque não adianta, igual fazer uma caçada, por exemplo, né? Sair atirando para tudo que é lado, sem saber se vai acertar em alguma coisa, né? Assim é na nossa empresa. Eu preciso focar, eu preciso direcionar os meus esforços, investimento, seja ele intelectual, seja ele financeiro, de pessoas, tudo mais. Eu preciso ter um direcionamento, eu preciso que atenda a determinadas situações, né? Para mim não sair correndo atrás de tudo e acabar não fazendo quase nada. Então, isso é muito, muito importante. E aí, o que, que eu faço da agenda estratégica? Então, eu faço uma relação com as metas, com os objetivos ou temas que a empresa pretende focar, que é direcionar esses esforços, né? E por que, que eu faço tudo isso? Para que eu tenha resultados mais significativos, resultados melhores, com demanda de menor recurso ou de menor esforço também, né? E aí, considerando a etapa que a gente falou anteriormente da materialidade, eu tenho que estabelecer aspectos materiais, que realmente eu consiga, que sejam palpáveis para mim, né? Que aí eu consigo compreender qual que é a expectativa, qual que é a demanda da sociedade para com a minha empresa e eu consiga relacionar isso com os impactos e também com as oportunidades que isso gera para o meu negócio. Entendeu? Por isso que tudo tá ligado, né? Eu preciso fazer bem uma questão, pensar bem nela, para que as próximas ações também sejam assertivas, né? E aí, quando eu falo em direcionar os esforços, em relacionar com o meu negócio, quais que são os impactos, quais que são as oportunidades, o que que isso interfere, o que que a sociedade espera do meu negócio, da minha empresa, né? Para quê? Para que depois, na próxima etapa, que é a melhoria de processos e gestão, que aí a gente já vai caminhando para finalizar esse bloco das ações internas, eu consiga ter clareza, alinhar esses temas materiais com a agenda estratégica da empresa e com a agenda de sustentabilidade da empresa. Não adianta eu pensar na estratégia da empresa enquanto um viés puramente econômico, né, como é o capitalismo somente, né? E sim incluir a sustentabilidade nessa estratégia. Como que eu vou fazer isso, o porquê que eu vou fazer isso, né? Então, temas materiais, relaciono com o que a minha atividade gera de impacto na sociedade, seja ela financeira, seja ela ambiental ou social, né? E também tentar compreender o que a sociedade espera do meu negócio, o que eu posso gerar para eles, né? Ou para o meio ambiente. Eu posso deixar de poluir, emitir menos gases, toda essa questão, né? E aí, na melhoria de processos de gestão, que é a quarta etapa, eu vou verificar isso tudo e vou tentar minimizar ao máximo os impactos negativos para a minha empresa. Em contraponto, com toda certeza, né, vai aumentar o potencial de geração de valor compartilhado, que a gente chama. A sustentabilidade em si, ela preza muito isso, onde eu pense o meu negócio e o resultado lá no final, lá, o resultado financeiro, ele não seja o objetivo do meu negócio, e sim uma consequência de todas as ações que eu venho desenvolvendo para então aquilo ser a consequência, né?
Isso é muito importante, por isso que se fala em gerar valor compartilhado. Nós da Sustev temos, não temos um dicionário, obviamente, né? Mas se a gente tivesse um dicionário onde teria sinônimos ou significados, sustentabilidade seria representada pela palavra equilíbrio, né? É justamente isso, eu equilibrar a empresa com a sociedade, com o meio ambiente. Tudo tem que estar em sintonia, né? Eu não posso sobrepor uma coisa que vai prejudicar a outra. Então, é a balança, né? Tem que estar no nível ali, equilibrada, para que possamos gerar esse valor compartilhado, né? E aí, aqui, mais uma vez, é, é possível eu relacionar com alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, o que a gente pode citar aí? Políticas, normas, programas de voluntariado, por que não, né? O sistema de gestão de resíduos mais eficiente, a empresa pode ter, mas ele ser mais eficiente, né? Comitês de responsabilidade social, investimento social privado, entre outros N possibilidades que tem nessa questão. Então, percebem que a gente já novamente menciona os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa construção que foi feita das etapas da sustentabilidade, ela está inteiramente ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, a partir desse olhar com um foco muito mais para a parte interna, a quinta etapa ela vem um pouquinho mais então para a parte externa. E o que seria isso da parte externa? Engajamento com stakeholders, né? Então, os meus stakeholders lá fora. Essa etapa, a gente destaca que ela é muito importante, não que as demais, na sequência, ou as anteriores não sejam, cada uma, o seu nível de importância na sua parte que compete, porque ela contribui no desenvolvimento das estratégias da empresa, que visam o quê? Gerar valor para o acionista, né? Então, todo acionista, obviamente, espera que a empresa lhe entregue sempre mais, né? E, em contraponto a isso, ela também visa resolver, ou em alguns casos, minimizar, né, problemas ambientais e sociais. Então, não precisa só entregar valor ao acionista. Vou entregar mais valor para o acionista, porém, o lado social, o lado ambiental, tá nem aí, né? Então, tem que estar equilibrado. De novo, a gente retorna a palavra equilíbrio, né? E aí, como que eu vou fazer isso? Entregar mais valor para o acionista e eu vou engajar a comunidade, vou engajar colaboradores, vou engajar os consumidores, o governo, se for o caso, né, entidades públicas, para que eu venha desenvolver a minha empresa, a minha organização, né? Essa é a etapa de engajamento dos stakeholders, né? Não é o pensar somente no acionista. Eu tenho que engajar, tenho que envolver, tenho que ouvir todos os que participam aí da rede do meu negócio, né? E aí, fazendo esse engajamento de stakeholders, eu tenho que também pensar na etapa seguinte, que venha a ser o que? Eu divulgar minha empresa, né? Eu preciso comunicar a minha empresa, eu tenho um posicionamento da minha marca, né? E isso nada mais é do que a gente também chama, a gente diz a reputação da minha empresa. Assim como eu tenho a minha reputação pessoal, a empresa também tem a dela, né? E isso é um fator assim, também de grande importância na estratégia empresarial, né? Nas estratégias das empresas, né? E aqui também vou recorrer à minha colinha novamente, né? De acordo com um estudo realizado em 2020 pela Reputation Institute, 78% das pessoas
têm disposição para comprar de empresas com ótima reputação, ao ponto que empresas com uma reputação ruim, apenas 9% das pessoas estão dispostas a comprar essa empresa. Também ele menciona nesse estudo que 70% das pessoas teriam disposição para trabalhar numa empresa com reputação ótima. E se a reputação dessa empresa não for ótima, apenas 11%. Então, percebe que existe uma distância muito grande nesses percentuais, de acordo com a reputação, a imagem que eu represento, né, que tem da minha empresa lá fora, perante o mercado, perante todos os stakeholders, a sociedade. Então, é de se pensar, né? E o que cabe ressaltar aqui como uma questão assim, muito importante quando se fala em posicionamento da marca, reputação ou comunicação da minha marca. Eu preciso saber, eu tenho que identificar qual que é o melhor canal para mim atingir o público-alvo. Igual o exemplo que eu mencionei anteriormente, não adianta eu ir fazer uma caçada e sair atirando para tudo que é lado, né? Então, eu preciso identificar qual o melhor canal de comunicação com o meu público-alvo para que ele saiba das minhas ações, ele conheça a minha empresa, que eu seja o máximo transparente possível. E aí, com isso também, além de saber qual que é o canal, ou o melhor canal, eu preciso entender o que é importante para ele. Eu não posso, ou não devo sair comunicando tudo, de tudo, sendo que às vezes o meu cliente não quer ouvir aquilo. E o que ele realmente quer, gostaria, espera de mim, enquanto organização, enquanto empresa, enquanto negócio, eu não estou comunicando. Então, duas questões muito importantes no posicionamento, né, na comunicação da minha marca. Saber o canal de comunicação e o que comunicar nele, né, para que eu atinja o meu objetivo. Né? E aí, essa questão do posicionamento da marca, então, é um item importante para se levar em consideração esses dois fatores, né? A sétima etapa, então, ela tem relação ou é relacionada à inovação e liderança. Então, enquanto as etapas anteriores aí mencionadas e principalmente gestão, a de materialidade, a de engajamento de stakeholders e a de posicionamento, isso faz com que novas oportunidades sejam descobertas, novas oportunidades surjam e a empresa precisa estar preparada para essas novas oportunidades, esses novos desafios, né? Muitas vezes, ou algumas, pode ser que a empresa não esteja 100% preparada, ou não seja o momento, e aí existe uma alternativa, né, que é desenvolver parcerias, né? Elas se mostram muito eficazes, muito eficientes nessas situações. Eu vou desenvolver uma parceria porque às vezes eu não tenho recursos, podem ser financeiros, podem ser de pessoas, para desenvolver tal ação e atender a demanda que surgiu. Então, a construção de parcerias ela é muito importante, muito válida nessas situações, né? Que existe a possibilidade de serem desenvolvidas e aí muitas vezes ela traz resultados bem interessantes, muito satisfatórios, né? Que vai despender de menor investimento, menos tempo da empresa também, né? E vai atender a demanda, a necessidade ou que o mercado, os stakeholders esperam do meu negócio. Né? Então, essa inovação e liderança, ela vem em relação
relacionada com isso, né? Que eu preciso estar atento a essas novas oportunidades e também preciso atendê-las, né? Se não de forma integral internamente, desenvolvendo parcerias. E isso eu faço o quê? Eu faço com que o mercado local e outras pequenas ou empresas menores também possam se desenvolver, né? E vão contribuir comigo e também eu vou proporcionar o desenvolvimento delas, né? E aí falando desses 7 primeiros, eu consegui implantando essas etapas, eu não posso esquecer do que eu vou fazer depois. Então, a oitava e última etapa seriam os compromissos, o comprometimento, né? Principalmente a longo prazo. Então, todas as mudanças, a implementação ou a implantação realizada por meio do ciclo da sustentabilidade, da trilha da sustentabilidade, não tem um nome padrão, né? Assim como os estudos são sugestões, né? É que essas ações, essas mudanças, esses temas, eles sejam perenes, né? Eu não posso fazer, implantar uma situação por tempo determinado, 6 meses, um ano. Ela tem que ser perene. Por quê? Porque ela tem que atender à pretensão da sustentabilidade. Né? O que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável prega, que eu preciso satisfazer as necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às suas necessidades. Então, eu tenho que pensar bem o que eu vou fazer com os recursos atuais e que não venha a comprometer as futuras gerações. Não é a próxima geração depois de mim, é uma, duas, três, todas as gerações que venham depois. Né? Esse é um ponto muito importante, né? Não preciso, não devo implantar a sustentabilidade, não vou estabelecer, colocar todas essas etapas para lá na frente comprometer os recursos que vai ter para as futuras gerações. Né? Então, esse fator é relevante, por isso que a gente coloca os compromissos a longo prazo. Né? Eu tenho que fazer hoje pensando no amanhã, no que vem depois. Né? Então, resumidamente, esse seria o ciclo, essas 8 etapas, né? E aí vocês podem surgir dúvidas ou questionamentos dizendo, tá, isso é regra? De forma alguma, né? Isso é apenas uma sugestão. Ela pode ser feita de uma forma diferente, uma antes, uma depois, mudar a sequência, a ordem, não tem problema nenhum. Isso tudo vai ser ajustado, né, de acordo com o que a organização quer, o momento que ela se encontra e como ela acha que melhor se encaixa nas suas estratégias alinhadas com a sustentabilidade. Então, isso não é uma receita de bolo que tem que ser seguida à risca, né? E também, por que não, pode ser incluídas outras etapas para que isso tudo seja melhorado, né? É apenas uma sugestão, nada enrijecido que não pode ser feito de outra forma, né? Tudo que pode ser melhorado é bem-vindo. Né? Então, de forma, como eu comentei, bem breve, a gente trouxe um pouquinho mais da sustentabilidade para vocês que estão aí todas as vezes que faz live nos acompanhando, nos prestigiando, né? Às vezes a concorrência é desleal, né? Tem um futebol para assistir, uma novela, um filme, mas essa é uma forma que a gente encontra
encontrou de trazer um assunto muito interessante que faz parte e deveria fazer parte de muito mais pessoas, né? E afinal essa é uma das formas que dividindo é que a gente multiplica, né? Então dividindo o conhecimento aí a gente vai multiplicando e fica feliz de saber que tem pessoas também preocupadas e envolvidas com a sustentabilidade. Que esse tema ele possa ser muito mais difundido para muitas outras pessoas e empresas, para que a gente tenha realmente aí na frente um mundo um pouco melhor, né? Quero agradecer de coração a cada um que esteve aí conosco nessa live. Dizer que daqui 15 dias teremos novamente. A quem não conseguiu acompanhar desde o início, ele vai ficar gravado também, vai ser disponibilizado também no nosso canal do YouTube da Sustev. E gratidão a todos, esperamos vocês na próxima live daqui a 15 dias. E qualquer sugestão, dúvida, não deixe de fazer contato conosco pelo site, pelo Instagram. Estamos à disposição aí para trocar ideias e multiplicar esses conhecimentos. Um grande abraço a todos, obrigado e até a próxima.